Hoje eu quero falar para você que foi abandonado, talvez pelo seu pai, pela sua mulher, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Davi escreveu nos Salmos: ainda que o meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor não me abandonará. Antes de falar o que você vai fazer com tudo isso, saiba, Deus nunca vai te abandonar. Lá na frente eu vou falar para você que foi abandonado o que você precisa fazer. José foi abandonado pelos seus irmãos. Primeiro, o abandono emocional, aquele abandono de quando as pessoas não querem conversar com você, aquele abandono de quando as pessoas não querem estar com você. Depois foi o abandono físico. O irmão de José jogou ele dentro de uma cisterna e vendeu ele como escravo. Eu não sei qual que é o seu abandono. De repente o seu pai saiu e nunca mais voltou. Seu marido saiu, nunca mais voltou. A sua mulher saiu, nunca mais voltou. Se você foi alguém que foi abandonado e você sofre com isso até hoje. José foi abandonado quando tinha 17 anos. Foi vendido como escravo para outro país. As pessoas são assim mesmo, elas acostumam a abandonar as outras. Elas acostumam a dar valor para algumas coisas. Por exemplo, pessoas dão valor para resultado. Às vezes você não teve resultado, as pessoas te abandonam. José, ele foi para o Egito. Lá no Egito foi injustiçado, ele foi abandonado em uma prisão, mas um dia ele revelou um sonho de um cara lá na prisão. E depois esse cara que ele revelou o sonho na prisão era copeiro do rei. Esse cara foi trabalhar com o rei. O rei do Egito acordou atormentado com um sonho que esse rei teve. O rei teve um sonho de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas feias e 7 espigas bonitas. E o rei acordou atordoado porque ele não sabia o que era aquilo. E ele falou: peraí, quem é que vai poder revelar esse sonho meu? E ninguém revelava aquele sonho, ninguém sabia. Aí esse cara que José revelou o sonho dele lá na prisão, ele falou assim: eu conheço um cara, tá lá na prisão, José. Cara, o abandonado, o que tinha sido abandonado pelos irmãos, estava lá na prisão abandonado. O rei mandou chamar ele. Ele levantou, fez a barba, trocou de roupa e foi para a presença do rei. Aí chegou lá diante do rei, o rei falou com ele o sonho, aí ele falou: peraí, Deus vai revelar isso. E aí ele entendeu. As 7 vacas gordas era 7 anos de prosperidade. As 7 vacas magras era 7 anos de pobreza que ia ter. Então durante 7 anos teve muita prosperidade no Egito, muita prosperidade. Só que antes dessa prosperidade acontecer, José falou assim com o rei: ó, alguém precisa governar tudo isso, alguém precisa entender isso. Aí foi aí que o rei colocou José para governar todo o Egito. E aí José fez o seguinte: construiu grandes celeiros em volta. Durante 7 anos teve muita prosperidade no Egito, muita prosperidade. Aí o povo prosperou tanto, eles tiravam 1/5 de toda a sua colheita, dava para José, porque isso era o imposto da época. E aí o que aconteceu? José, ele estocou tudo isso. Só que depois vieram 7 anos de pobreza. Quando veio 7 anos de pobreza, todo esse estoque de comida que o Egito tinha, José começou a vender. Mas aí tem um detalhe. Esse detalhe que você precisa se atentar agora. Agora, se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa um like aí. E é isso que você vai fazer depois. Quando começou a ter fome em toda a terra, os irmãos de José também tiveram fome. E sabe o que eles fizeram? Foram lá para o Egito atrás de comida. Com quem? Com José. O seu irmão, que eles abandonaram. Mas sabe o que José fez? É o que você vai fazer também. José estendeu a mão para eles, deu comida para eles, cuidou deles. De repente você foi abandonado, mas você não vai virar as costas para essa pessoa que te abandonou. Talvez o seu pai te abandonou. Precisar da sua ajuda, ajude-o. Até porque Deus fala que tem que honrar os pais. Não é porque você foi abandonado pelo seu pai que você não vai honrar ele. Não tem problema, você foi abandonado por ele. Isso foi o que ele fez com você, não é o que você vai fazer com ele. Você vai honrar ele do mesmo jeito. José foi abandonado pelos seus irmãos, mas José cuidou dos irmãos quando os irmãos precisavam. E a honra que você fizer com seus pais, isso se transforma em bem para você, porque Deus fala que se você honrar os seus pais, os seus dias na terra serão prolongados e você vai prosperar. Então, mesmo que você foi abandonado e honrar os seus pais, isso vai ser devolvido em forma de vários anos na terra, com prosperidade, com saúde para a sua vida. Às vezes você ficou tanto tempo afastado do seu pai ou da sua mãe porque houve esse abandono, que vocês não têm aquele vínculo emocional e não precisa ficar cobrando aquele vínculo afetivo que vocês não têm. Às vezes, de repente, vocês viveram afastados da vida toda. Como que hoje você vai querer ter um relacionamento igual com alguém que viveu junto a vida toda? Não tem como. Deus vai te abençoar, mesmo se você foi abandonado, Deus vai te abençoar. José foi abandonado. Deus colocou ele no lugar de governo e ele ajudou os seus irmãos mais tarde. E é independente de quem seja que te abandonou, você vai o perdoar.
E perdoar não é andar junto. Perdoar é você não guardar essa mágoa mais no seu coração. E aí como que você vai perdoar? Você vai falar assim, isso era o melhor que essa pessoa podia fazer. Pronto. Você vai ressignificar dessa forma e vai perdoar. Você vai falar, tá, isso era o melhor que meu pai podia fazer, isso era o melhor que essa mulher podia fazer, isso era o melhor que esse homem podia fazer, isso era o melhor deles. O melhor deles eles me deram, só que o melhor deles não serviu para mim. Aí agora o que você vai fazer? Você vai dar o seu melhor para as outras pessoas. E às vezes, dependendo do seu momento, dependendo da sua situação, às vezes você está tão abandonado, às vezes você está tão amargurado que você acredita que até Deus te abandonou. Presta atenção, Deus nunca vai te abandonar. Deus não é homem para abandonar você. É muito difícil uma mãe abandonar um filho. Uma mãe que carregou o filho durante 9 meses na barriga, teve as dores do parto, que amamentou, que cuidou. O maior amor na terra é de mãe. É muito difícil uma mãe abandonar um filho, mas pode acontecer. Mas Deus nunca vai abandonar, porque Deus, Ele é amor. Ele é um pai que sempre vai cuidar dos seus filhos. Você foi abandonado pelo seu pai, agora quando você tiver o seu filho, cuida do seu filho como o seu pai não cuidou de você. Jesus conhece a dor do abandono, por isso Ele nunca vai te abandonar. Ele caminhou vários anos, 3 anos e meio com seus discípulos. Eles comiam junto, andavam junto, faziam coisas juntos. E quando Jesus foi preso, perguntaram para Pedro assim, você conhece ele? Pedro falou, nunca vi. Primeiro o abandonou emocionalmente. Por quê? O medo de Pedro de ser pego, o medo de ser também crucificado. Jesus foi para a cruz. Chegou lá, sabe o que aconteceu? A maioria dos seus discípulos também o abandonaram, fugiram, deixou ele sozinho lá na cruz. Esses que abandonaram ele, esse que deixou ele sozinho na cruz, foram os que comeram a comida que ele multiplicou, foram os que foram curados, que ele curou, foram aqueles que ele ajudou emocionalmente. Então ele alimentou, curou, tratou, confortou, mas mesmo assim, eles fugiram e abandonou ele lá na cruz. Ele conhece a dor do abandono. Ele sabe o que foi ser abandonado na cruz. Mas ainda assim, ele venceu a morte. Deus, o Pai, o ajudou, o ressuscitou. E hoje ele conhece a dor do abandono. Então você acha que ele vai deixar você sofrendo por causa do seu abandono? Não. Não importa quem te abandonou, sendo pai, mulher, marido, irmãos, parente. Não importa quem te abandonou. O que importa é a condição que você está hoje com Cristo. E Cristo conhece o seu abandono e Ele é que consola. Assim como Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você ficou sobrecarregado com abandono, se você ficou cansado, triste, Cristo te alivia de todo esse abandono. Se esse vídeo fez sentido para você, segue o Manual da Vida e compartilhe esse vídeo com